A celebração foi estabelecida pelo Concílio Vaticano II e este ano o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que hoje se assinala, celebra 50 anos. Meio século em que a Igreja foi olhando para esta área com crescente interesse, investindo recursos humanos e técnicos de forma a comunicar mais e melhor a mensagem cristã. Uma ocasião para tomar o pulso ao trabalho levado a cabo pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. É daqui que sai grande parte da informação produzida em Portugal, quer de âmbito nacional, quer internacional, sobre a Igreja Católica. Aqui funciona a redação da Agência Eclésia, uma plataforma que engloba uma agência de informação e um semanário online, bem como os programas ao abrigo do Serviço Público de Televisão e Rádio, transmitidos diariamente na RTP2 e na Antena 1. Olá, boa tarde. No início deste novo ano, um itinerário visual de oração. Olá, muito boa noite. Está na companhia do programa Eclésia. Se nós conseguirmos potenciar a mesma mensagem em diferentes plataformas, em diferentes meios, em diferentes formas de partilha da mesma mensagem, acredito que é uma forma básica para que ela tenha um alcance um bocadinho maior. E é isso que se tenta, integrar, aproximar tanto a produção como depois a divulgação dos conteúdos informativos que vamos fazendo. Uma plataforma que está sob a alçada da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. É importante que o Evangelho esteja presente em tudo quanto é mundo comunicativo, em tudo quanto é cultura comunicativa. Não é? Portanto, digamos que esta consciência é o ponto de partida. O Evangelho, Jesus Cristo, presente onde quer que exista seres humanos a comunicar. E, portanto, não podemos deixar de estar nos vários programas televisivos, radiofónicos, na agência, etc. Os profissionais que aqui trabalham têm, acima de tudo, uma missão. Uma parte do nosso trabalho é, de facto, deslindar esta linguagem que às vezes é um bocadinho mais adintra, muito interna, é mais difícil de compreender, para que ela seja passada ao público, de facto, já num formato jornalístico em que qualquer pessoa pode pegar, ou qualquer meio de comunicação pode depois replicar. O volume de produção informativa nas várias plataformas faz da Agência Eclésia a maior agência de informação religiosa da lusofonia. Isto não é verdade, é um facto, ou seja, não há no mundo lusófono uma agência de informação religiosa diária, com esta produção diária e, sobretudo, com esta produção em várias plataformas. E, portanto, é normal que muitas vezes haja este recurso ao que a Eclésia vai produzindo para alimentar alguns sites, ou até eventualmente algumas rádios ou mesmo algumas televisões do mundo lusófono recorram ao material que é produzido na Eclésia. A informação sobre Fátima ou o Papa Francisco geram sempre grande interesse mediático, mas os temas da atualidade, transversais à Igreja e à sociedade, são também dos mais pesquisados. Mas estas várias plataformas querem também ser o retrato da dinâmica eclesial das várias dioceses. Um trabalho que não é fácil, mas que pode ser melhorado. O padre Américo Aguiar, recentemente nomeado diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, iniciou um périplo pelo país para tentar perceber o que esperam as dioceses destas plataformas e a melhor forma de criar sinergias. Nós não precisamos fazer todos a mesma coisa, nós não precisamos tropeçar uns nos outros nos mesmos sítios e podemos criar uma rede de parcerias, de partilhas, de maneira a que o trabalho que é feito pela Eclésia, o trabalho que é feito pela Rádio Renascença, o trabalho que é feito por tantas outras plataformas e meios de comunicação social possam ser partilhados e ao mesmo tempo capazes de fazer um puzzle que completa a realidade das 20 dioceses portuguesas. Esse era o meu gosto e o meu desejo. Mas há outro público a que a Agência Eclésia quer chegar.
Temos um outro público que nos preocupa mais e que nós queremos atingir de forma cada vez mais crescente, que é o público dos outros órgãos de comunicação social. Nomeadamente a agência Eclésia tem esse objetivo, quer servir os órgãos de comunicação social, tanto os diocesanos, regionais, como os generalistas e nacionais. Há um déficit de informação religiosa. Não tenhamos dúvidas disso, não é? Quer dizer, não são os meios, estes meios da Igreja, que são uma presença importante, mas não são eles que depois fazem a grande opinião, que depois fazem a grande notícia. Mas de que forma a Agência Eclésia pode ser uma mais-valia para o trabalho jornalístico das redações dos vários órgãos de comunicação? Fizemos a pergunta a quem diariamente trabalha a informação religiosa. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa ao domingo à noite na Renascença. Para mim, como editora de religião, tenho, por exemplo, sempre em conta a agenda da Agência Eclésia, vou sempre consultando para a planificação semanal e mensal que faço, embora depois acrescente, naturalmente, todos os jornalistas têm as suas próprias fontes de informação, vamos acrescentando as nossas coisas, mas é uma base de trabalho boa. Em meios de comunicação assumidamente cristãos ou em meios não confessionais, os jornalistas que trabalham regularmente os assuntos de igreja destacam o contributo da agência. É a minha principal fonte de informação quando eu estou a trabalhar nas questões relacionadas com a Igreja Portuguesa e muitas vezes quando estou a trabalhar com o Vaticano ou com o Papa, porque de facto a Eclésia em português é o meio de comunicação privilegiado que diz com muito rigor as coisas todas. A Agência Eclésia é particularmente importante para termos acesso a uma agenda do que é a atualidade da Igreja. E a partir dessa agenda da atualidade da Igreja é possível, obviamente, construir depois uma agenda que interesse ao órgão de comunicação social não confessional, como é o caso da SIC, onde eu trabalho. Para quem trabalha em televisão, como o jornalista Joaquim Franco, a Agência Eclésia poderia dar novos passos, como, por exemplo, ser fornecedora de conteúdos audiovisuais. A vida da Igreja Católica é algo que tem a ver com a vida da própria dinâmica social e cultural portuguesa. Ter uma plataforma que distribua conteúdos da vida da Igreja, podendo esses conteúdos ser trabalhados pelos jornalistas, a partir dos seus próprios ângulos de visão, dos seus próprios ângulos editoriais, é uma mais-valia não só para a Igreja, mas até para o país. E a Agência Eclésia poderia eventualmente dar esse passo. Obviamente, isto exigirá mais recursos humanos, se calhar alterar a própria filosofia da agência, mas seria um passo importante que a agência daria em Portugal. Facilitar o acesso dos jornalistas à informação tem sido uma preocupação constante da Igreja nos últimos tempos. Os próprios responsáveis eclesiais são os primeiros a reconhecer que há ainda um caminho a ser feito nesta relação entre a Igreja e os mídia. Às vezes o que corre mal é culpa nossa, porque não temos as pessoas mais bem preparadas para aquela matéria, para aquela área. Às vezes a nossa disponibilidade não coincide com a urgência daquilo que é a necessidade dos mídia a darem uma resposta, a fazerem uma partilha. Eu lidei isso nos últimos 14 anos, mais ou menos, e sei que os timings dos mídia não são os timings nossos, não é? Fazem uma pergunta e querem uma resposta nos próximos minutos, nas próximas horas, e nós não estamos, às vezes, sincronizados com esse contar do tempo tão diferenciado daquilo que é a realidade dos nossos acontecimentos. Os jornalistas até compreendem a dificuldade de conciliar estas duas realidades, mas apontam caminhos para uma melhor convivência. Haverá sempre uma grande tensão entre a linguagem hiperemotiva e veloz da comunicação hoje e aquilo que é intrínseco à própria linguagem religiosa. Por mais voltas que queiramos dar, não é fácil conciliar estas duas dimensões. E a Igreja terá de viver sempre com essa tensão. Agora, há terrenos onde é possível a Igreja, com uma linguagem mais simples, com uma atitude de menor preconceito em relação aos órgãos de comunicação social, onde a Igreja poderá comunicar melhor. E também aí julgo que poderia, ao nível da formação, da disponibilidade das várias dioceses
e das conferências episcopais para apostarem em recursos humanos, haverá a possibilidade de melhorar significativamente. Eu não estou a falar na necessidade, por exemplo, de formar os bispos para falarem com a comunicação social. Não vamos a esse ponto. Se calhar não é necessário, mas que a Igreja sinta que a comunicação social é uma inevitabilidade na sua estratégia de comunicação, na forma de estar no mundo, e criar aí condições, plataformas, gente profissional a trabalhar nesta área, repito, não com a ideia de ter uma nova plataforma de proselitismo, mas de, generosa e honestamente, comunicar com o mundo onde ela se insere hoje. É sobretudo em momentos de crise que estas dificuldades se acentuam e obter uma reação da Igreja torna-se difícil, quer para jornalistas de meios generalistas, quer para os jornalistas dos meios eclesiais. Nestas situações, vamos chamar de crise, eu penso que o essencial continua a ser aquilo que nós procuramos fazer, a criação de uma cultura de resposta e de explicação. Ou seja, se a resposta oficial for deixar o espaço em branco, esse espaço vai ser preenchido por uma outra quantidade de respostas das mais variadas proveniências que vão fazer com que aquilo que poderia ter sido a voz da Igreja sobre determinado assunto, por mais polémico e problemático que seja completamente abafado e esquecido. E este foi o Princípio e Fim. Regressamos no próximo domingo. Boa noite e boa semana. A Igreja não tem que ter medo de falar das coisas. As pessoas da Igreja, os responsáveis da Igreja, quando há um escândalo, quando há um problema, uma polémica, devem perceber que a comunicação social hoje em dia tem que reagir ao minuto. Nós temos que ter a reação na hora seguinte. Por exemplo, em rádio nós trabalhamos para a hora seguinte. Não podemos estar à espera 24 horas que alguém publique um comunicado. Esse tipo de coisas acho que ainda tem que melhorar mais. E as pessoas, haver formação mesmo para os próprios responsáveis, ou das dioceses, ou de outras instituições ligadas à Igreja, saberem estarem prontos e aptos a reagir e a comentar e não ter medo, porque em todas as áreas há polémicas e há escândalos e não falar ou não reagir às vezes dá aso a que se generalize. Tem que haver gente de uma task force preparada para responder imediatamente à comunicação social e responder bem. Imediatamente, não é ficar à espera que venha o A, B ou C pedir uma reação, não, já lá está. Um trabalho que a Igreja compreende e com o qual quer colaborar. Nós queremos os dois descobrir a verdade. E se a pergunta é incómoda, eu não posso entender essa pergunta incómoda como uma armadilha, como algo, como uma facada nas costas, como uma injustiça, uma vingança. Não. O jornalista quer procurar e divulgar a verdade. E a minha obrigação, porventura como responsável de uma entidade diocesana ou local, a minha obrigação é dar-lhe dados, é responder-lhe de maneira a que ele possa ter dados para divulgar, informar, comunicar aquilo que é a verdade. Nesta tentativa de comunicar mais e melhor a Igreja, os responsáveis eclesiais têm levado a cabo várias iniciativas. Uma das últimas, promovida pela própria Conferência Episcopal Portuguesa, juntava vários consultores de comunicação. José Aguiar foi um deles. Defende que numa sociedade hipermediatizada, o debate público convoca a todos e a Igreja Católica não é exceção, até pelo impacto que tem na sociedade. Não é por termos situações mais incómodas ou menos favoráveis que nos devemos remeter ao silêncio ou que não devemos ser expansivos em explicações. Pelo contrário, os momentos de maior exigência do ponto de vista de comunicação exigem justamente isso, um esforço de comunicação adicional, porque é preciso não tomar o todo pela parte. É preciso explicar o que está mal e explicar sobretudo o que está a ser feito para ultrapassar o problema. Essa é uma questão fundamental de todas as organizações que têm um impacto na sociedade. E poucas organizações têm um impacto tão grande na sociedade como a Igreja. Margarida Ximenes, outra das consultoras presentes, destaca o papel da formação dos agentes de comunicação para que a Igreja possa melhor comunicar em situações de crise. E comunicação de crise não é algo que se deve assustar a Igreja ou as instituições ligadas à Igreja. Numa situação de crise é quando as entidades e as instituições devem falar. Por isso, a capacitação dos profissionais na área da comunicação, nas várias vertentes da comunicação, para mim, e de um ponto de vista da Atrevia, enquanto consultora de comunicação, é fundamental. Mas para além da formação, que outras linhas devem pautar uma estratégia de comunicação por parte da Igreja? Temos que justamente compreender os nossos públicos.
compreender onde é que eles se movem, quais é que são os seus hábitos de acesso e de interpretação à informação. É muito disto que nós falamos. A questão da Igreja tem uma dimensão particularmente interessante desse ponto de vista, porque a Igreja, para além do espaço mediático por onde se move, move-se também no espaço público, num espaço de discussão, num espaço de debate. A missão da Igreja é uma missão que ultrapassa exclusivamente os 15 minutos de uma homilia e os 45 minutos de duração de uma missa. Para mim, a Igreja Católica e nós na Atrevia acreditamos vivamente, primeiro que a comunicação da Igreja Católica neste momento carece de um plano de comunicação de todas as instituições, portanto, no fundo, uma umbrella, um guarda-chuva que vista todas e que dê as orientações principais para todas as entidades poderem comunicar. Mas segundo Margarida Ximenes, a Igreja Católica pode ir mais longe. A Igreja, como instituição, tem um manancial de conceitos sobre os quais assenta a sua doutrina e que estão em crise. Para esta consultora de comunicação, há que comunicar esses conceitos de forma criativa. Às vezes é preciso tocar em conceitos que se estão a perder hoje em dia, o amor, uma série de o casamento, temáticas tão interessantes na atualidade, a proximidade, o respeito pelo outro. Há tantas temáticas que podem ser tocadas por vias criativas, e aí entra a criatividade, mas sem tocar na lógica da norma, da penalização, e depois usar as novas tecnologias para espalhar a palavra de Deus, que é no fundo que acaba por ser essa a ideia principal, mas sobre estas estratégias muito mais criativas. Voltamos à questão da criatividade, mas com espontaneidade, com recurso às tecnologias, com falar pouco mas muito bem, com estratégia, claro, conciso, curto, portanto continua a funcionar. Podemos dizer que no fundo a Igreja Católica tem talvez o palco maior e o público mais atrativo e portanto só tem que ter a estratégia e as pessoas certas a trabalharem a comunicação, e tem uma comunidade enorme e, portanto, tem o público e, no fundo, tem o público-alvo mais importante, que é a sociedade, que é imensa. O responsável do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais não gostaria que uma estratégia de comunicação escondesse os problemas ou as dificuldades, mas defende que os profissionais da comunicação podem ser uma ferramenta fundamental para o diálogo com o mundo dos mídia. Às vezes é necessário que profissionais sejam chamados a auxiliar aquilo que é uma pastoral das comunicações ou uma relação de uma instituição da Igreja com aquilo que são os jornalistas e os órgãos de comunicação social, não numa perspectiva de falsear ou de tornar mais light aquilo que é a posição ou a resposta da Igreja, mas para que cada vez mais saibamos responder na mesma linguagem daquilo que são as realidades de cada meio de comunicação social. E aí os profissionais fazem totalmente a diferença. Por outro lado, para podermos responder nos timings apropriados, temos que ter obrigatoriamente a colaboração de profissionais que, bebendo daquilo que é a nossa vivência, não precisam de estar afogados em água benta, mas têm que estar obrigatoriamente sintonizados, sincronizados com aquilo que é um olhar, um sentir da realidade do mundo e da sociedade através dos olhos e do coração daquilo que é a Igreja. Poderá haver muitas estratégias comunicativas e todas elas terão os seus prós e contras, mas a Igreja Católica não quer abrir mão de um elemento fundamental, a autenticidade. Parece ser ela a arma do sucesso mediático do Papa Francisco. É claramente uma questão de comunicação. Não que exista artificialidade nesta comunicação, mas a partir do momento em que existe uma predisposição maior para compreender e para entender os fenómenos de comunicação contemporâneos, aquilo que interessa também às televisões, às rádios, falar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, naturalmente entendendo também quais é que são os problemas das pessoas, existe uma maior facilidade em captar a atenção dos mídia. E por isso eu lhe dizia, claro que sim, que existe uma preocupação de comunicação, não é uma preocupação artificial, julgo que é extraordinariamente genuína. E ainda bem que o Papa consegue chegar assim a tanta gente e ser uma fonte de inspiração para tantos. Um bom comunicador e uma boa comunicação de qualquer instituição é feita sempre com vários ingredientes. Uma delas é um bom porta-voz. E nós temos o Papa Francisco, que toda a gente gosta
e toda a gente percebe que no fundo ele é um comunicador por excelência, ele consegue transformar aquilo que são palavras por vezes mais tristes em coisas muito mais doces e perceptíveis das pessoas. Ele criou um próprio dicionário da comunicação e tem a capacidade de comunicar no Twitter e, portanto, tem a capacidade de comunicar sempre que tem qualquer iniciativa, abre as portas aos jornalistas, abre as portas à comunicação social, fala com o mundo em geral e, portanto, a esse nível eu considero que a comunicação da Igreja está a dar passos bastante fortes, porque tem um principal embaixador, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido aquilo que sempre foi e é um excelente comunicador, sendo aquilo que é, e disponibilizando-se para essa abertura de um mundo plural, de um mundo multicultural. Não há ali nenhuma perspectiva de monolitismo, não é? E às vezes vê-se nas estruturas religiosas, sente-se a tentação de utilizar as ferramentas de comunicação apenas como plataformas de proselitismo e não como estruturas que permitem o contacto aberto com este mundo da diversidade e da pluralidade. Na continuidade dos últimos 50 anos, o Papa Francisco, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, também ele olha e reflete este mundo repleto de possibilidades, mas também de dificuldades que é o mundo da comunicação. Na mensagem intitulada Comunicação e Misericórdia, um encontro fecundo, destaca a atitude de escuta que vai muito mais além do que conhecer o público para quem se comunica. Talvez a proposta de escuta que as agências de comunicação sugerem tenha em conta só um critério, que é a eficácia da comunicação. Tenho que conhecer melhor o público se quero que a minha comunicação seja eficaz. O Papa Francisco acho que propõe a escuta em ordem à autenticidade da comunicação. E a eficácia vem pela autenticidade, não é por qualquer estratégia que eu monte para conhecer e depois tenha eficácia na comunicação. E aí acho que há uma grande diferença. Aliás, vê-se também pelo próprio itinerário do Papa Francisco que não há ali nenhuma estratégia montada para que a comunicação dele seja eficaz, para que tenha grande soundbites ou tenha, enfim, seja um show em que ele é um star que aparece no meio da praça. Eu acho que é a autenticidade do Papa, a capacidade que ele tem de se avaliar das pessoas, de as escutar realmente, faz com que a comunicação que ele estabelece seja tão eficaz quanto é. O nosso retorno, como dizia o Papa na mensagem, nem são os likes. A nossa preocupação não são os likes nos nossos conteúdos. A nossa preocupação é quantos corações aderem àquilo que é a nossa presença nos mídias. Né? Quantos homens, quantas mulheres, quantos adolescentes são capazes de deixar tocar por aquilo que estamos a emitir, né? E nós só temos a ganhar se fizermos isto em rede uns com os outros. Um trabalho diário que se faz com os programas de televisão, com os programas de rádio, mas também nas páginas da Agência Eclésia ou nas redes sociais, onde todas estas plataformas coexistem e onde a comunicação é partilhada. Cristo continua a ser notícia e a palavra circula cada vez mais de mão em mão.